Oh, Deus, coisa difícil é não poder abraçar, né? Oh, Deus, é Deus que é bom. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acredito que eu não ia saber me comportar, não. Se a igreja abre, o acolhimento não vai poder deixar eu vir, sabe? Não... Porque é muito difícil não beijar, não abraçar. Porque é assim que nós aprendemos, crescemos e somos feitos. Somos criados pelo Senhor para amar uns aos outros, para nos conectar, para nos comunicar uns com os outros, amém? E o tema da palavra dessa noite é: você me entende? Você me entende? Você me escuta? Já conversou com alguém e a pessoa fala assim: vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Uma vez uma pessoa me ensinou a falar assim: você não fala, vocês estão entendendo. Você tem que falar assim: eu estou sendo clara. Por quê? Porque às vezes eu que não estou sendo clara na minha forma de falar. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Você me entende? Vamos falar sobre a comunicação. A comunicação é essencial. E nesse momento que a gente está vivendo, irmão, a comunicação nunca foi tão importante. Tanto a comunicação, as transmissões, a nossa comunicação, a tecnologia, a forma com que a gente está conseguindo se conectar e se comunicar, e a comunicação dentro da nossa casa também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É desafiador você estar o tempo todo na sua casa, todo mundo junto, porque são muitas coisas acontecendo, né? E aí eu quero perguntar para você aí na sua casa, como é que está sendo a comunicação aí? Já aconteceu aí na sua casa nesse período de você falar uma coisa e seu marido entender outra? Já aconteceu? De você falar uma coisa e seu filho entender outra? Como que a gente está se entendendo? Então eu vou falar algumas palavras aqui e você vai... A primeira coisa que você pensar, você fala para a pessoa que está aí com você assistindo o culto, tá? Quando eu falo a palavra meia, no que você pensou? O que vocês pensaram aqui? Meia? Um achou que é meia de pôr no pé. O outro achou que é meia pela metade, tá? Outra palavra, banco. Um acha que é dinheiro, sentar. E aí na sua casa, como é que tá? Agora mais uma, tá? Presta atenção. Carteira. Bolso. Alguém aí pensou em carteira de escola? Né? Manga. Um já fez assim, uma manga. O outro já mostrou pra mim a manga da camisa. Tá? Leve. Leve de peso ou leve de levar? Leve, né? De se deslocar, de levar alguma coisa. E a última, torcer. Corinthians. Vai, Corinthians. O outro pensou em torcer roupa, né? É isso aí. Às vezes a gente está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra totalmente diferente. O que uma comunicação perfeita precisa ter? Precisa ter um emissor, um receptor, uma mensagem e precisa ter uma resposta. Por que o negócio está ficando feio muitas vezes dentro da nossa casa? Porque alguém está emitindo uma mensagem e não tem ninguém para receber a mensagem. Como assim, pastora? Você e o seu marido... Eu não vou falar eu e meu marido, porque na minha casa isso não acontece, gente. Então assim, você e o seu marido estão tentando conversar. Mas você não deixa o seu marido falar, entendeu? Você fica falando junto com ele. Então não está tendo um receptor nessa conversa. Está tendo só um emissor. Está tendo mais de um emissor. E quando tem mais de um emissor ao mesmo tempo, não é um diálogo, é uma briga, é um quebra-pau. Toda comunicação precisa de ter uma mensagem e depois precisa de ter uma resposta, né? Às vezes a gente conversa com alguém que não está muito afim de responder, não está muito afim de retornar, não está muito afim de dar um feedback, e isso é um problema na comunicação. Outro problema grave na comunicação, gente, é a interferência ou os ruídos.
Por exemplo, agorinha há pouco, nessa transmissão que você está vendo, você ouvia a voz do pastor Rodrigo, mas você não via a imagem do pastor Rodrigo. Travou. Por que travou? Você ouvia a voz dele, mas não tinha imagem. A gente chama isso de ruídos na comunicação. Eu poderia falar que isso foi de propósito por causa do tema da palavra, mas não foi. É um ruído, é uma interferência, é uma dificuldade aqui na comunicação que nós tivemos. O barulho, a bagunça, o ambiente agitado, os sons paralelos, muita informação ao mesmo tempo. Isso tudo está atrapalhando a nossa comunicação. Ontem, quando eu estava escrevendo essa mensagem, no começo estava bem tranquilo lá em casa. Dali a pouco o Rafael começou a tocar, o Pedro e o Thiago foram tomar banho, começaram a brigar no banheiro, começaram a chamar. Os ruídos, as interferências atrapalham a nossa comunicação. A gente está vivendo num tempo que a gente precisa prestar muita atenção e dar valor na comunicação. Se você está tentando falar, mas está muito agitado a coisa aí na sua casa, dá um tempinho, dá uma pausa, vamos respirar e vamos tentar recomeçar, né? Uma das dificuldades que a gente está tendo agora de comunicação é dar aula para as crianças. Eu não sei como é que está aí na tua casa, mas na minha casa são 3 de idades diferentes, em salas diferentes, em séries diferentes. Aqui com a gente está a Tainá, que trabalha em escola, trabalha com crianças de todas as idades. Está fácil o negócio? A comunicação está muito difícil. Talvez você seja daquela mãe que fala assim, que descobriu que seu filho não está aprendendo nada na escola, ou que teu filho sabe muito pouco perto do que você quer que ele saiba. Eu descobri que eu sou uma péssima professora, tá? Eu sou boa em outras coisas, gente, mas eu sou uma péssima professora. A minha comunicação como professora. Sabe aquela criança que chega em casa e fala assim, nossa mãe, minha professora é tão ruim, eu acredito que o meu filho, se eu fosse professora, né, ele chegaria e falaria, nossa, minha professora é muito ruim. Porque isso são situações de comunicação. A gente não foi preparado para isso. Outro problema na comunicação é a interpretação da mensagem. Como você ouve, como você entende, o que você acha que entendeu e o que você acha que o outro quis dizer. Já aconteceu aí na sua casa de alguém falar assim para você, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu recebi uma mensagem do WhatsApp assim, eu fiz uma pergunta para a pessoa. E aí, como você está? Como você e a sua filha estão? A pessoa me respondeu assim, bem, obrigada. Aí eu falei assim, meu Deus, mas por que vocês estão brigadas? O que está acontecendo com vocês? Porque, né, bem, obrigada, né? Aí ela falou assim, mas quem falou que a gente brigou? Eu falei, você acabou de falar. Você colocou bem, obrigada? Ela escreveu assim, não, estamos bem, obrigada. Falei, agora eu entendi então o que você quis dizer. A gente está nesse tempo exigindo demais dos outros e a gente está muito ansioso. E a gente não dá tempo para o outro falar até o fim, para o outro concluir o que ele quis dizer. Então nós precisamos ter cuidado da forma com que nós recebemos as coisas. E Deus deseja se comunicar conosco. Deus quer se comunicar com você e comigo. E a forma com que eu vejo é uma, e a forma com que você vê é outra. Qual é o ponto de vista? Você está aí olhando para mim e eu tenho certeza que você está vendo o fundo da igreja. E eu estou aqui olhando para um celular, para a câmera e para a saída da nossa igreja. Nós estamos tendo pontos de vista diferentes. Vamos tentar mostrar uma imagem para você. Dá uma olhada, vê se vai... Apareceu aí? Legal. Tá vendo essa imagem? 2 pessoas estão no mesmo lugar. Elas estão vendo a mesma coisa. Mas na tela... Ai, que legal, também estou vendo. Na tela, elas transmitiram de forma diferente. Um mostrou a cadeia, as grades, e o outro está mostrando o que tem atrás das grades. Então, é isso que está acontecendo com a gente.
na mesma situação, com pessoas diferentes, no mesmo lugar, nós estamos vendo coisas diferentes. Então é isso que eu quero falar com você. Como é que está a comunicação aí na sua casa? Como que vocês estão aí? Como é que está sendo essa relação? Tem uma baratinha vindo aqui bem pertinho de mim. Eu queria que vocês matassem ela antes dela chegar. Muito obrigado. Obrigado, gente. Você não viu a barata, mas ela estava aqui. Ela já foi embora, graças a Deus. Deus quer se comunicar conosco, amém? Deus quer se comunicar com você e comigo. O grande amor de Deus ao longo da história do homem fez ele sempre ter um elo de relação com você e comigo. Lá no jardim, ele se comunicava com Adão todos os dias. Ele ia perguntar como é que estava Adão, como é que estava Eva. Eles conversavam, eles trocavam ideia. A serpente entra no jardim através da comunicação, através da falta de comunicação de Eva, de entender exatamente o que Deus disse. Eva peca. Então a comunicação nossa precisa estar aberta com Deus e com o outro. Nesse tempo, a sua comunicação e a minha comunicação precisam ser apuradas na nossa casa. E nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 13. Gente, mas eu ri tanto vendo essa história. E vai ser bem legal a gente poder compartilhar. Juízes, no capítulo 13. Versículo 1. Nós vamos ver uma história muito bacana. Uma história de um casal que se ama. Uma história de um casal que ama a Deus. E uma história de um casal que um entende uma coisa e o outro entende outra totalmente diferente. E a gente vai ver como eles se comportam. Os dois amam a Deus. Na sua casa todo mundo ama a Deus. Na minha casa todo mundo ama a Deus. Mas nós estamos vivendo a mesma situação, mas nós estamos nos comportando de forma diferente. Amém? Como que é a interpretação da mensagem? Eu contei já para vocês, e eu vou contar de novo, para que a gente possa prestar atenção como está sendo na nossa casa, tá bom? Numa das viagens que a gente fez, a gente estava em São Paulo, e uma pessoa da nossa igreja, não desta igreja, né, da outra igreja, ela estava aqui em Dourados, e o sogro dela faleceu. E aí ela ligou para mim, contando que o sogro tinha falecido, e a gente começou a orar por aquela família. E aquela viúva, né, a sogra dela, que tinha ficado viúva, eu ligava, né, todos os dias para saber como que ela estava. E aí, no terceiro ou quarto dia, que o esposo tinha falecido, eu liguei para essa moça para saber, né. E aí, como é que tá sua sogra? Aí ela falou assim para mim: pastor, eu estou muito preocupada com ela, porque ela foi para balada. Eu falei assim, mas como? Ela não é disso? Ela não é disso, mas ela tá desse jeito, e eu estou muito preocupada, eu não sei o que eu faço com ela. Eu falei, meu Deus, eu vou orar, mas eu já vou ligar para as meninas poderem visitar, porque não pode, né? O que está acontecendo com ela lá, né? E eu desliguei o telefone muito preocupada, peguei o telefone, liguei para a Romilda, liguei para a Honória, e falei assim, vocês precisam visitar tal pessoa. Pastora, porque ela tá indo pra balada. Aí as meninas falaram assim, não, pastora, não pode ser, ela não pode estar indo pra balada. Eu falei, tá indo pra balada. Acabei de receber a informação da nora dela que ela tá indo pra balada. Então vocês, por favor, liga pras meninas e vão visitar ela. Quando eu desliguei o telefone, meu coração apertou. Eu falei, meu Deus, eu preciso saber mais informação. Liguei de novo, né, pra nora. Fia, me fala mais. Como assim ela tá indo pra balada? Aí a moça falou assim pra mim, pra balada, pastora? Ela não tá indo pra balada. Quem falou que ela tá indo pra balada? Eu falei, você falou pra mim que ela tá indo pra balada. Não, pastora, eu falei que ela tá muito abalada. Ela não tá comendo. Eu falei, não acredito. Ô, gente, foi uma correria pra eu dizer. Vocês estão rindo, né? Vocês estão achando que não é verdade. Gente, e aí? Eu precisei ligar muito rápido para a Romilda e para a Honória, antes que elas passassem para mais pessoas, a informação que a viúva estava indo para a balada. A mulher estava abalada. Mas na hora da informação,
eu ouvi balada, e era a balada. Então, como que você está recebendo e como você está transmitindo? Tudo isso é uma situação de comunicação. E nessa família está acontecendo isso. Vamos lá, Juízes 13, no versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Olha que interessante. Um homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, né? Ele tem todo um histórico sobre ele, né? E a mulher, olha o que tem para dizer da mulher. Ela era estéril. Qual era o nome dela? Senhora estéril? Não fala dá tanta descrição a respeito desse homem, mas ela era uma mulher estéril. Nessa época, além da esterilidade ser como uma maldição, a esterilidade aqui, nessa época, ela era considerada culpa das mulheres. Então você imagina como essa mulher estava se sentindo, né? O homem era alguém, o homem tinha um nome, o homem tinha uma posição, mas ela era uma mulher estéril. Primeira coisa que eu quero dar parabéns para esse homem, que diferente de outros homens grandes homens que a gente já leu na Bíblia, ele não teve filhos com outra mulher, né? Eu curto Abraão demais, né? Mas ele teve filho com outra mulher, né? Porque a dele era estéril. E outros assim também. Manoá não teve filhos com outra mulher. A mulher dele era estéril e eles dois não tinham filhos. Ele não tinha uma serva, a serva dela que ele teve filhos, não. Ela não tinha filhos. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção: não abandone o seu esposo, a sua mulher, o seu filho, a sua filha. Não abandone alguém porque ele tem uma dificuldade. Não troque ele porque ele tem uma dificuldade. Essa mulher tinha uma dificuldade, ela era estéril. Mas certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. O anjo apareceu para ela. O anjo aparece para quem está mais sensível. O anjo aparece para quem tem dificuldade, né? Semana passada eu compartilhei a palavra com o meu pai. Ontem foi eu e minha mãe conversando sobre essa palavra e minha mãe me chamou a atenção para isso. O anjo aparece para quem está sensível. O anjo aparece para quem está em dificuldade. Se você está em dificuldade, que é na dificuldade que a gente ora ao Senhor, que a gente clama ao Senhor, o anjo do Senhor traz resposta. E o anjo apareceu para ela. E olha o que o anjo fala para ela: tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O povo de Israel estava aqui na mão dos filisteus, sofrendo na mão dos filisteus, e essa mulher recebe uma mensagem, que ela, que era estéril, vai dar luz a um filho. Esse menino será nazireu de Deus, e uma coisa muito importante, ela precisa tomar cuidado na gestação. Deus tem coisas importantes para entregar na sua mão. Deus tem coisas importantes para entregar na minha mão. E Deus traz detalhes dessas situações. Normalmente, esse voto do nazireado, ele era individual. O voto tinha um tempo determinado. Mas aqui com Sansão acontece uma coisa muito interessante. A mãe dele precisava se consagrar e se separar. O filho que nem nasceu, ele já tinha sido escolhido por Deus para cumprir esse voto. Ele ia cumprir esse voto a vida toda. Era a responsabilidade desta mulher ensinar e cuidar e instruir essa criança desde a gestação. A mãe não poderia se contaminar. Deus tem planos para você. Deus tem projetos para você. Deus tem projetos para sua família. E é importante que você, mãe, não se contamine com o mundo. É importante que você, pai e mãe, você responsável
pelo propósito de Deus na sua casa e na sua vida. Não se misture com o mundo. As coisas estão difíceis, mas o Senhor está dando um alerta. Tome um cuidado e não se misture com o mundo. E esse era o pedido para a mãe dele. A mãe também não poderia se contaminar com o mundo. O que os teus filhos estão vendo você fazer nesse tempo de pandemia? Será que os teus filhos estão vendo você orar? Será que os teus filhos estão vendo você buscar a Deus? Será que os teus filhos estão vendo o seu comportamento e o seu compromisso com Deus? Ou será que isso não está acontecendo? Nós queremos que o nosso filho seja consagrado ao Senhor, mas nós não estamos nos comportando para que isso aconteça. Porque agora, mais do que nunca, a nossa família está visível para nós mesmos. Porque o tempo todo eles estão junto conosco. E essa mensagem, o anjo aqui é o emissor e a mulher é o receptor. E quando essa mulher recebe essa mensagem, ela sabe que ela vai gerar o libertador. Só pode gerar e dar luz a um propósito de Deus quem tem a vida separada do mundo. Se você quer gerar um propósito de Deus na sua casa e na sua família, a sua família precisa ser separada do mundo. A sua vida precisa ser uma vida separada do mundo. E essa mulher fica tão feliz que ela corre e vai contar para o marido dela. Versículo 6. Então a mulher foi contar tudo para o seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. E ele era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Eu não perguntei de onde ele tinha vindo. E não perguntei o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará, dará à luz a um filho, mas não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o seu nascimento até a sua morte. Então o anjo é o emissor, a mulher é o receptor. Você percebeu que a mulher recebeu a mensagem direitinho? Porque ela correu e contou para o marido. Detalhe! Isso significa que quando o anjo falou com a mulher não ficou questionando o anjo. A mulher parou e ouviu. Ela prestou atenção no que o anjo disse. E ela foi e comunicou para o marido. Ele era um homem de Deus, como um anjo de Deus, tinha uma aparência impressionante. Essa mulher logo percebeu que algo espiritual estava acontecendo. Ela nem precisou saber de onde o homem tinha vindo. E ela não perguntou nem o nome do homem. Agora, olha como o homem recebeu essa mensagem. Se esse homem parecer com o seu marido, é uma mera coincidência. Manoá, então, orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Eu vou te perguntar uma coisa. O anjo já não tinha instruído a mulher? Mas o homem não ficou satisfeito. Deus, já aconteceu com você de Deus falar com você e você contar para o seu marido? E seu marido falou assim, será que é Deus? Já aconteceu de Deus falar com você e você ir contar para sua mulher e sua mulher falar assim, será que é Deus? E Manoá falou assim, Senhor, se isso for do Senhor, não que ele tenha desconfiado da mulher, imagina que me apareça novamente. Deus ouviu a oração de Manoá, glória a Deus, porque Deus ouve a oração. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a... Lê aí na sua Bíblia o que está escrito. Mulher, isso mesmo. Deus ouviu a oração e o anjo voltou, mas não voltou para falar com o homem. O anjo voltou para falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo. E Manoá, o seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar para o seu marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Fostes tu que vieste falar com a minha mulher? Sim,
O anjo falou: sim, disse ele. Então Manoá fala assim: quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos fazer para criar um menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu ordenei. É como se o anjo falasse assim, né? Eu já não falei para sua mulher. Quantas brigas estão acontecendo aí na sua casa porque Deus já falou como é para fazer, mas você não está acreditando na sua mulher, santo? Deus está falando, Deus já deu as instruções, Deus já falou como vai ser, Deus já falou como seguir, mas você não está acreditando nela. Ou você, mulher, não está acreditando no seu marido. E o Senhor está falando, mas por que acontece isso? Porque nós estamos recebendo a informação, cada um está recebendo a informação de um jeito. Nessa pandemia, que a gente está muito dentro de casa, você, mulher, já falou assim pro seu marido: amor, a gente podia fazer uma reforma. Aí o homem falou assim para você: você é louca, mulher, fazer uma reforma no meio da pandemia? Você tá doida? Mas, amor, a gente podia pelo menos fazer um orçamento. Para que você vai fazer um orçamento? Se faz um orçamento, é porque a gente vai ter que fechar. Não, amor, eu só quero saber quanto é. Claro que não, depois que você souber quanto é, você vai ficar no meu pé até a gente fazer. Tá acontecendo isso aí na sua casa? Um fala A, o outro entende Z. E aí, irmão, o negócio a confusão tá armada. O anjo falou uma coisa, a mulher recebeu de uma forma, porque a mulher recebe com sensibilidade, com emoção, mas o homem recebe com razão. Olha as perguntas que o homem faz. O homem pergunta assim: o que eu devo fazer para criar um menino? Porque o homem está preocupado como vai criar, como vai sustentar. O homem, por ser quem traz a provisão, ele está preocupado como vai ser, como eu vou cuidar, como vai acontecer. E nós, mulheres, muitas vezes estamos preocupadas emocionalmente como as coisas vão acontecer. Precisa haver um equilíbrio entre nós, nas nossas casas, porque o Senhor está querendo gerar um propósito novo dentro da nossa família. Deus está querendo que nasça de mim e de você alguém que vai libertar. O projeto que Deus deu para você e para mim é um projeto de libertação para esta terra, é um projeto de libertação para esta nação. Mas por causa que não existe conexão na nossa comunicação, nós estamos perdendo coisas importantes que Deus está fazendo. E Manoá está preocupado em pôr o pé no chão. E a esposa dele está sensível. Então a gente precisa apurar a nossa comunicação. Às vezes a nossa realidade está nos impedindo de ver com os olhos espirituais o milagre. O que nós estamos vendo? Manoá aqui estava vendo que eles eram cativos. Manoá estava vendo esse homem de Deus. Ele pensava que era apenas um homem, um mensageiro. Pensava que era apenas um profeta. E o anjo de Deus estava ali. Às vezes, a sua realidade está te impedindo de ver que existe algo espiritual acontecendo na sua casa. Às vezes, a sua realidade, a sua dificuldade está te impedindo de ver que o Senhor quer trazer oportunidade para a sua casa no meio da pandemia. Deus está tentando trazer coisas novas, novidades do céu para a sua família. Provisão na pandemia, promoção na pandemia, resposta na pandemia, oportunidade na pandemia, renascimento na pandemia. E às vezes você está aí só vendo a tua realidade e falando assim: não vai dar, eu não vou conseguir, comigo não vai dar certo. Manoá está preocupado com o que é certo, mas não está tendo os olhos espirituais para entender o que está acontecendo ali. Versículo 14. O anjo repete tudo para Manoá. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. E Manoá, entendendo aquela mensagem, disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Manoá ainda não tinha percebido o que estava acontecendo ali. Mas ele, tão hospitaleiro, já tinha percebido que era uma mensagem de Deus.
E ele fala assim, a gente quer que você fique. E o anjo responde, se eu ficar não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Aleluia! Aleluia! O que Deus quer fazer na sua casa está além do seu entendimento. O que Deus está propondo para a sua família e para a minha família está além do nosso entendimento. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa família. Está além do nosso entendimento. Aleluia! Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. E vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Só depois de um tempão que Manoá foi perceber que quem estava visitando eles era o anjo do Senhor. Eu quero te desafiar a estreitar a sua comunicação com Deus nesses dias. Eu quero te desafiar a aumentar a sua sensibilidade espiritual com Deus esses dias. Pastora, como é que eu aumento a minha sensibilidade espiritual? Orando, lendo a palavra, falando com Deus e entendendo o que está acontecendo à sua volta. Entendendo os sinais que Deus está trazendo para você nesses dias. Peça para que o Senhor apure os seus ouvidos. Peça para que o Senhor abra os seus olhos. Será que você não está percebendo que as brigas constantes que estão acontecendo na sua casa não são normais? Será que você não está percebendo que as discussões que estão acontecendo na sua casa não são naturais? Satanás está colocando o dedo dentro das nossas casas e nós não estamos percebendo. Mas pastora, não dá, esse guri é lerdo demais. Ele é lerdo em relação a quê? Porque sempre que você compara, você tem que comparar com alguma coisa. Eu não posso comparar a agilidade dos meus filhos com a minha. Eu tenho 38 anos, eu sou dona de casa, eu faço comida todos os dias. Aí o Marcos se ofereceu para fazer janta. Eu não posso querer que o Marcos faça na mesma velocidade do que eu, porque eu faço todos os dias. E o que era para ser agradável quando ele propõe, Raquel, eu vou fazer janta para a gente hoje. O que era para ser agradável, para mim não se torna bom. Porque eu fico querendo acelerar o processo. E aí, irmão, no lugar da gente jantar em paz, a gente vai dormir brigado. Será que está acontecendo isso na sua casa, na minha casa? Habilidades que o Marcos tem, que eu não tenho. Nós somos diferentes. Se eu errar, ele vai me tratar como? Com amor? Ou vai me tratar na grosseria? Nós estamos nos tratando como dentro das nossas casas. Irmão, hoje é noite de ceia. Como vamos cear se estamos quebrando o pau? Por causa de coisas, irmãos, que não é para ser. O Senhor está nos convidando a nos unirmos em família. Essa pandemia está acontecendo e isso está forçando as famílias a ficarem perto. Mas nós, por falta de entendimento, estamos nos afastando cada vez mais da nossa família. Irmão, tem dia que não dá para cozinhar. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se está acontecendo na sua casa, mas na minha casa é o dia inteiro as crianças querendo comer. O dia inteiro que Deus deu, eles querem comer. Ô, irmão, olha, esses dias eu falei assim, gente, vocês passaram fome? Porque não pode, a gente está tomando café, vocês já estão perguntando o que vai ter de almoço?
E tem hora que eu já planejei, eu já sei o que vai ter de almoço, de janta, mas tem hora que eu não sei. Tem hora que é 20 para meio-dia e eu não sei o que vai ter de almoço. Mãe, o que a gente vai almoçar? Ô mãe, o que a gente vai almoçar? Raquel, você já sabe o que a gente vai almoçar? Eu falei, passaram fome? Não pode uma coisa dessa. A gente tem que ser mais amigo dentro de casa nessa pandemia. Marido, faz mais comida para sua esposa. Tem hora que ela vai falar assim para você, puxa vida, né? Eu não sei o que eu vou fazer. E você pode sugerir para ela, uai, vamos pedir uma pizza. Faz um bem, pedir uma pizza. E tem hora, Santa, que você podia fazer uma comida porque eles não aguentam mais comer pizza. Mas a gente precisa estreitar. Os meninos estão olhando para mim. A gente precisa estreitar a comunicação. A gente precisa entender um ao outro. Se na sua casa tem criança pequena, se tem filho adolescente, irmão, os adolescentes têm uma hora que cansa das crianças pequenas gritando na orelha deles, sabe? Deixa o seu filho viver um dia. Ah, mas como é que ele vai viver se não pode sair? Deixa ele ficar dentro do quarto dele, sem os pequenos ir lá importunar. Tem hora que a gente precisa de estabelecer a paz na nossa casa, porque Deus está querendo fazer grandes coisas. Quando o anjo vai para o céu, Manoá, então, olha para a esposa dele e fala assim, versículo 24. Sem dúvida, nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Eu acho que nessa hora, a esposa de Manoá quis dar nele uma tapada suprema. Por que Manoá falou isso? Porque Manoá conhecia as escrituras. E Manoá conhecia o costume. E Manoá sabia que quem vê a Deus morre. Tem hora que o que Deus faz é tão grande que um de nós fala assim, mas não é possível, não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer. A gente vai morrer e não vai ver isso se cumprir, não vai acontecer. A esposa de Manoá fala assim para ele. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos? Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. O que o Senhor está mostrando para a sua casa é para trazer um futuro certo e um futuro cheio de paz. Não vai acabar agora, não vai morrer. As promessas do Senhor não vão morrer. Os planos de Deus não vão morrer. Mesmo que um na sua casa, seja homem ou seja mulher, esteja com pouca fé, esteja vendo com os olhos naturais e não esteja enxergando o que pode acontecer. O outro precisa estar com os olhos espirituais abertos e estar com os ouvidos espirituais atentos e sensíveis e dizer assim, não, nós não vamos morrer, mas nós vamos viver a promessa de Deus para nossa família. Amém? O que o Senhor vai fazer nestes dias é com que a promessa dele se cumpra na sua casa. Não fique brigado, não fique emburrado, não fique enfesado, não fique estragado, não fique de mau humor. Faça um exercício de perceber o que Deus está fazendo. Eu queria que você visse essa outra imagem. Não fala nada ainda, só olha, tá? Só olha. Tá vendo? Agora, não fala ainda para quem está do seu lado, tá? Mas você tá vendo que moça mais linda que está nessa foto? Bonita, elegante, charmosa, né? Você tá vendo a moça? Responde aí pra gente no chat. Como essa moça é bonita. Ou será que é a velha que você está vendo? A moça ou a velha? Ó, tem gente que já viu até a ovelha, tá? Nessa imagem. Eu não sou tão apurada assim para ver o monte e as ovelhas. Não. A moça ou a velha? Nessa imagem tem uma moça. Tem uma velha.
A mesma imagem tem uma moça e tem uma velha. Manoá recebeu a mensagem de uma forma e reagiu de uma forma. A esposa dele recebeu a mensagem de outra forma e reagiu de outra forma. Mas eles entenderam o propósito e eles se respeitaram. E eles dois juntos estavam prontos para ensinar Sansão quando Sansão nasceu. Manoá precisou cuidar da esposa durante a gestação. E ele também precisou cuidar para que ela não se contaminasse com nada que o anjo tinha falado. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua casa e na minha casa, nós precisamos respeitar um ao outro. Não é porque você está vendo uma velha e o outro está vendo uma moça que não existe a moça e a velha. Precisa existir respeito nas nossas casas. Precisa existir respeito nas nossas famílias. Para que o Espírito Santo de Deus possa cumprir o que Ele tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua casa para que todo espírito de confusão do inferno saia da sua casa, saia da minha casa, para que essas brigas possam cessar, para que essas discussões possam cessar e para que a paz de Deus possa reinar nas nossas casas. Amém? Antes de orar pela sua família, eu queria te convidar a pegar aí e pertinho da mesa da ceia. Você e a sua família. E nós vamos fazer algo muito especial agora. Então vai lá pertinho da mesa. E eu quero que você faça um exercício com a sua família esta semana. Um exercício de empatia. O que é empatia, né? Empatia é quando eu me sintonizo com você. Empatia é quando eu me coloco no seu lugar. Empatia é quando eu presto atenção no que você está falando. Não pense que isso para mim é fácil. Eu também vou fazer esse exercício. Eu sou tão acelerada que às vezes o Marcos está falando e eu já sei a resposta. Não tem como eu saber a resposta, porque ele não terminou de falar. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. Eu comecei a fazer um exercício de esperar até ele terminar o que ele precisa falar para depois eu poder falar. Essa semana, ouça o que as pessoas têm para te dizer. Mas ouça sem pensar na resposta. Ouça, preste atenção. Espere o outro terminar de falar. Respire. Isso é um exercício. E antes de orar pela nossa ceia e orar pela nossa família, eu queria dizer uma coisa para você. Você que já fez o curso do acolhimento, vai saber sobre como a gente vai fazer isso e o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre o abraço. O abraço está proibido neste tempo. Por isso que eu vou dizer para você abraçar a sua família, com quem você está todos os dias. E como é esse abraço? É um abraço demorado e é um abraço que você pode encostar no seu esposo. É um abraço que você pode encostar no seu filho, na sua filha. É um abraço de família, é um abraço de amor. Quando você abraça mais de 20 segundos e você fica abraçado sem falar nada, você vai liberar um hormônio chamado ocitocina. E ocitocina é um hormônio de amor, é um hormônio de bem-estar, é um calmante natural. E eu vi ontem um neurocientista falando que a ocitocina, nós agora como estamos proibidos de abraçar, todo o mundo está liberando menos ocitocina e as pessoas estão menos sensíveis. As pessoas estão olhando uma imagem feia na televisão. As pessoas estão olhando alguém morrendo. As pessoas estão olhando alguém tendo dificuldades. E elas estão menos sensíveis. Porque nós estamos liberando menos ocitocina. Automaticamente nós estamos menos sensíveis às pessoas da nossa família. Nós estamos mais irritados. Nós estamos mais bravos. Nós estamos mais agitados.
e nós estamos menos sensíveis. Então agora, se você estiver aí com a sua família, com alguém da sua família, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse abraçar essa pessoa e que você pudesse ouvir esta canção. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Aleluia. Abraça-me, Abrace a sua família nesse momento. abraça-me. Abrace o seu filho, a sua filha, o seu esposo. Abrace o seu irmão. Abraça-me. Abrace a sua avó, o seu avô, seus tios. Abrace a sua família. Com os teus braços Que toda de amor, falta de sensibilidade, toda irritação caia por terra agora. Toda confusão na sua casa caia por terra agora. Eu quero orar pela sua família agora. Que toda confusão do inferno, todo plano do inferno caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus. Se existe alguma briga, alguma confusão, algum rancor, algum desentendimento, eu repreendo agora pela autoridade do nome de Jesus. Que a sua casa agora seja inundada pelo amor de Deus. Que a sua casa agora seja inundada pelo abraço do Senhor. Que a sua casa agora seja inundada pela paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem do alto. A paz que reina. Que o Senhor seja o Deus que reine sobre a sua família. Que o propósito do Senhor seja estabelecido sobre a sua casa. Que toda a armadilha do inferno contra a sua casa seja repreendida agora pela autoridade do nome de Jesus. Tudo que Satanás tem tramado contra a sua casa caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus. E que o abraço do Senhor chegue na sua casa. Que você se sinta abraçado por Deus. Que a sua família se sinta amada. Deus tem propósitos para a sua casa. Deus tem propósito para a sua família. Que a comunicação plena seja restabelecida sobre a sua casa.
Todo espírito de confusão que está fazendo as conversas mudarem, da hora que sai da boca de um até chegar no ouvido do outro, que todos os demônios que têm agido e mudado as conversas, mudado o sentido das conversas, eu repreendo agora em nome de Jesus, que Satanás não tenha mais acesso às nossas palavras e que tudo que possamos falar possa passar pelo crivo do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com esse louvor, eu quero agora orar pela ceia, orar e consagrar os elementos da ceia aí na sua família. Eu quero chamar o Alisson aqui, vem aqui adorar junto com a Tainá. E enquanto eles adoram, nós vamos cear. Senhor, nós apresentamos agora, Senhor, esses elementos, Senhor, no teu altar. Senhor, este é o teu corpo, Senhor, que é partido por nós. A tua palavra está dizendo que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. E nós estamos fazendo isso hoje. Estamos reunidos na nossa casa, fazendo isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Consagramos estes alimentos ao Senhor. Que haja cura na nossa casa enquanto ceamos. Que haja despertar na nossa família enquanto ceamos. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Você pai, você mãe, você é responsável por esta casa. Sirva a ceia para a sua família. Sirva para a sua casa. Sirva para os seus irmãos. E adoremos juntos ao Senhor enquanto ceamos. Nós te adoramos, Senhor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Sem o teu amor, longe do teu não podemos viver sem a tua presença. Que a tua presença seja derramada sobre nós, que a tua presença seja derramada sobre as nossas casas, que a tua presença seja derramada sobre as nossas famílias. Nos abrace, Senhor, não nos deixe sair da tua presença, Senhor. Longe do teu abraço, aleluia. Senhor. Aleluia. Abraça-me. Que o Senhor abrace a sua casa, que o Senhor abrace a sua família e que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, aleluia, Com que o teus cuidado do Senhor braços Jesus de Cristo amor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, e que você tenha uma semana abençoada. E assim nós terminamos mais um culto e te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos. Uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. E aí, você gostou desse vídeo? Sabe o que eu vou te pedir então? Um like, aquele que não custa nada para você e que vai me ajudar bastante. Outra coisa, se inscreve no canal para você poder acompanhar as novidades que vem por aí. E se fez sentido de verdade para você, se abençoou a sua vida, compartilha com um amigo e deixe os comentários aqui. Que Deus abençoe muito você e nos vemos nos próximos vídeos.